Oi Silvia, tudo bem? Vou te mostrar aqui a filmagem que a gente fez na semana retrasada, tá? Dos 4 estilos. E durante o vídeo vou fazer alguns comentários e sugestões para a gente tentar trabalhar, né, em cada um dos 4 estilos para você evoluir cada vez mais, ok? E antes de começar, queria adiantar já que achei a filmagem muito boa, né? Então a sua qualidade técnica bem bacana nos 4 nados, né? Eu achei isso daí. E, e mesmo assim sempre tem pontos que a gente pode buscar essa evolução. Então é isso que eu vou ir te passando, tá bom? Antes de mais nada, eu vou passar o vídeo sem falar nada, que aí você vai se olhar nadando, né? E você tentar perceber os detalhes, tá bom? Legal, Silvia. Agora eu vou passar algumas sugestões, tá? E a ideia é ir praticando esses detalhes, né? Sempre uma coisa de cada vez para buscando nadar cada vez mais rápido, tá bom? Vamos começar aqui pelo borboleta. Gostei bastante do borbo, né? Tinha até te falado isso, que eu acho que o seu borboleta está bem encaixado. E aí tem dois pontos aqui que eu acho que a gente pode trabalhar. O primeiro é em relação à pernada, tá? Que para mim é o mais importante, que é isso aqui, ó. Na hora de executar a pernada, eu tenho visto que você está flexionando muito os joelhos, né? Dobrando muito os joelhos. E aí você acaba conseguindo fazer força na pernada, né? Só que isso tem a tendência a puxar o nosso quadril um pouquinho para o fundo, tá? Então, ó, vamos ver na próxima pernada de novo. Ó, dobrando muito o joelho para executar a pernada. Qual que é a ideia aqui? É fazer a pernada com bastante força, só que com a perna um pouquinho mais estendida, né? Não totalmente estendida, é normal dobrar um pouquinho o joelho, mas o quanto menos você conseguir flexionar o joelho, melhor para manter a posição do corpo, tá? Que aí a gente fica com o corpo bem alinhado e consegue se deslocar quase que exclusivamente para frente, tá? Então a primeira sugestão é flexionar menos os joelhos na hora de fazer a pernada do borbo, tá bom? Desde que você não perca força na pernada. E o outro detalhe é em relação à braçada. Ó, aqui o começo está bem legal, posição boa. Só que eu reparei que durante boa parte da braçada você está deixando a palma da mão apontada para baixo, né? E se a gente empurrar a água para baixo, a nossa tendência é de subir e não de ir para frente. Para ir para frente a gente precisa empurrar a água para trás. Então, ó, durante boa parte aqui da braçada, você está com a palma da mão virada para baixo, né? E aí só no final que você está conseguindo empurrar a água para trás. Então a ideia é, aqui no começo, depois que sua mão afundou um pouquinho, você posicionar o braço, o antebraço aqui, né? Aqui ficaria o cotovelo e aqui a mão, né? E aí ficar o cotovelo numa posição um pouquinho mais alta que a mão. E o principal, apontar os dedos para baixo.
Então as setinhas aqui estão representando os dedos da mão. E aí assim a palma da mão vai ficar virada para trás. E aí você vai conseguir empurrar a água para trás o tempo todo. Ok? Então se a gente quer ir para frente, a gente precisa direcionar a palma da mão, que é o que leva a gente para frente, totalmente para trás. Tá? Então são dois detalhes no borbo. O primeiro é flexionar menos os joelhos na pernada, mas sem perder potência no chute. E o segundo ponto é direcionar a palma da mão para trás e não para baixo. Tá bom? Vamos passar aqui pro Costas. O Costas eu gostei bastante. Tenho pouca coisa para falar. Então, ó, fica como sugestão também não flexionar muito os joelhos na pernada. Tá? O seu ritmo de perna ele tá muito bom, né? E tá bem na superfície, o que eu gosto. E aí tentar flexionar um pouquinho menos o joelho para também manter uma boa posição, aí se não ficar nadando sentada, ok? Então é tentar dobrar um pouquinho menos o joelho, mas também sem perder propulsão na perna. E a posição da mão aqui eu gostei bastante, né? Aqui sim a palma da mão está apontando para trás e durante praticamente toda a braçada você está empurrando água para trás, com o pulso bem firme. Então no costas é isso que a gente quer. Pulso firme, palma da mão apontando para trás e o tempo todo empurrando água para trás. Igual a gente consegue perceber aqui na sua puxada. Então gostei bastante aí do Costas, tá? Repara que o cuidado é só tentar não nadar sentada. Quando eu digo nadar sentada é com o quadril um pouquinho mais fundo e o tronco um pouquinho mais alto. Então a ideia é a gente conseguir alinhar bem o corpo todo. Né? Então a gente imaginar aqui pés, quadril, né? Ombro, entrada da mão, cabeça, tudo alinhado. Tá? E se você conseguir flexionar um pouquinho menos os joelhos na pernada, isso pode ajudar a subir um pouquinho o quadril e não nadar sentada. Tá bom? Então esse seria o ponto principal no Costas. Aqui no peito, também uma boa qualidade. Ó, um detalhe importante é que você terminou a Filipina aqui, ó. Você estava muito fundo ainda. E você teve que fazer a Filipina subindo muito no final. Né? Isso faz perder um pouco de velocidade. Então se a gente imaginar que o nível da água está aqui na raia, e você está mais ou menos aqui, você ainda está um pouquinho distante da superfície, que é onde começa o nado. Né? Então, para acertar isso daqui, na verdade é ir ganhando prática e experiência de saber onde está o corpo. Né? Então se perguntar, será que eu estou funda? Será que eu já estou em cima da água? Será que já é o momento de dar a primeira abraçada? Isso aí precisa ser praticado porque a gente faz sem olhar para frente. Né? Realmente depende muito do conhecimento do corpo dentro da água. Tá? Aí o nado aqui eu gostei bastante da coordenação. Então, ó, tá entrando com o braço e a perna na sequência, movimentos bem coordenados. Braçada bem potente. E eu tenho duas sugestões. Primeiro, quando a mão tá nesse ponto aqui, ó, tá começando a recuperar a braçada, você tentar recuperar mais rente à água e não por dentro e para o fundo, tá? Que é como você tá fazendo. Então, ó, começou a recuperação, aí tá direcionando para o fundo e voltando muito por dentro d'água. Então a ideia é recuperar os braços no nível da água. Opa, essa setinha veio sem querer. No nível da água e para frente, ok? Esse é o primeiro detalhe. E o segundo é em relação à pernada, que eu acho que pode te ajudar bastante. Repara aqui, Silvia, como você está trazendo a coxa e o joelho muito para frente para executar a pernada. O pé também está vindo em direção ao quadril, o que é interessante, mas esse movimento de trazer coxa e joelho muito para frente acaba criando uma resistência da água contra você mesmo. É como se você criasse uma barreira, né, com as suas pernas. Então qual que é a ideia? Começou a recuperar a pernada, né? Mais ou menos nesse ponto aqui, já trazer os tornozelos, o calcanhar, desculpa, em direção ao quadril, né? Trazer o calcanhar em direção ao quadril
e aí executar a pernada para trás, né? Tentar não continuar trazendo a perna muito para frente, tá bom? Isso aí tem que ir treinando, né? Não é tão simples assim na hora de nadar o peito, mas eu acho que é um detalhe que pode te ajudar bastante, tá? Então no peito eu colocaria como prioridade acertar essa pernada, né? Não trazer muito para frente, coxa e joelho. E segundo, direcionar a recuperação da braçada para frente e no nível da água, e não para o fundo por dentro d'água, tá? Mesmo assim, eu gostei bastante do peito, tá? Eu acho que ele tá andando legal, tá bem coordenado, a perna tá entrando, né? Então, acertando esses detalhezinhos, ele pode andar bem, e isso é importante para poder, quem sabe, nadar um medley, tá? E para fechar aqui o crawl, também num ritmo bom, encaixando bem a pernada. Eu tenho dois detalhezinhos para falar aqui. Um é sobre a posição da mão durante a puxada. Então, ó, posiciono a mão aqui igual no borboleta. A mão tem apontando um pouquinho para baixo, a palma da mão, ó, para baixo. E mesmo aqui no meio da braçada, a palma da mão tá virada para baixo, né? Então você acaba perdendo um pouquinho de propulsão, um pouquinho de força, vamos colocar assim, na hora de empurrar a água para trás. Então a ideia é igual no borboleta, né? Braço, antebraço, cotovelo, mão, dedos para baixo, palma da mão para trás, e empurrar a água para ganhar bastante velocidade para frente. Então tentar não deixar a palma da mão virada para baixo, tá? Sempre dedos para baixo, palma da mão para trás. Esse é um detalhe. E o outro é na hora da respiração, que você está virando um pouquinho o tronco e o quadril. Então, ó, tá bloqueando. Aí aqui tá uma posição bem legal, né? O quadril firme, a gente vê só a lateral aqui do seu quadril. A gente não vê nem suas costas, nem sua barriga, a gente vê só a lateral do seu tronco. E na hora de respirar, que eu acho que vai acontecer agora, ó, você acaba virando muito o corpo todo e não só a cabeça, né? Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, né, quase todo o seu maiô aqui pela frente, que é sinal que você está virando muito o tronco para respirar, tá? Então a ideia é fazer uma respiração bem técnica, mesmo quando estiver nadando em velocidade, para não deixar virar o tronco inteiro, nem o quadril, tá? Tentar manter uma posição parecida com essa aqui, ó. Durante a respiração, tentar manter uma posição parecida com essa imagem, tá? É natural que quando a gente respire, o corpo vire um pouco, né? Até porque é uma parte do corpo que está girando, mas quanto mais técnica for essa respiração e menos ela alterar a posição do quadril e do tronco, melhor, tá? Mais velocidade a gente consegue manter. Então esse é um outro ponto interessante para tentar melhorar. Tudo isso mantendo o seu ritmo de nado, que está bem legal aqui na filmagem e nos treinos também. Tá bom, Silvia? Então, só relembrando aqui o crawl, né? Vamos colocar como prioridade acertar a posição da mão, né? Então, dedos para baixo, palma da mão para trás, o tempo todo. E segundo ponto de atenção, virar menos o quadril e o tronco na hora da respiração, tá? Mais importante agora, né? Na verdade é ficar bem firme, tá? Ter bastante paciência nesse momento, se cuidar, fazer tudo certinho, tá? E não se preocupar com a questão da natação por enquanto, tá? Mais importante é que você esteja saudável e que fique tudo bem, tá bom? Então, sempre que precisar pode contar comigo, tá? E quando você retornar aí para os treinos, aí a gente vai trabalhando todos esses detalhes que eu coloquei, tá? Mas por enquanto, se preocupe só em se cuidar. Tá bom, Silvinha? Um beijo e a gente se vê.